Vamos lá, meninos, então voltando para cá. Então, reparem que nós vimos nos blocos anteriores que para que a gente possa garantir ao réu o direito à ampla defesa, para que esteja garantida a ampla defesa constitucionalmente prevista, é preciso que eu garanta a este acusado o direito, primeiro, à autodefesa e também o direito à defesa técnica. Então, nós vimos que, na verdade, a ampla defesa somente se concretiza através da presença deste binômio, que é, na verdade, autodefesa mais defesa técnica, que são indissociáveis no processo penal. Muito bem. Nós vimos que a defesa técnica é, na verdade, a presença de um advogado. Então, o réu, ele pode, sim, abrir mão de se autodefender, mas ele não pode abrir mão da defesa técnica. Então, quando nós pensamos na satisfação deste binômio, e isso aqui vai responder inúmeras questões de prova, viu? Nós temos que nos lembrar que a autodefesa é para o réu disponível, já que o réu tem direito ao silêncio, o réu tem direito de não produção de prova contra si mesmo, que é a garantia de não autoincriminação, o nemo tenetur si detegere. Bom, acontece que, para o réu, a autodefesa é disponível. No entanto, para o juízo, ela é indisponível. Ou seja, o réu pode dizer, eu não quero falar, mas se ele quiser falar, o juiz tem que ouvir. Então, na verdade, o juízo não pode abrir mão da autodefesa, que é uma garantia do acusado, que, obviamente, colocada em paralelo ao direito ao silêncio, o direito de não produção de prova contra si mesmo, veja, torna-se um bem disponível. No entanto, o réu ele pode dizer, olha, eu não quero falar, eu não quero estar presente, mas ele jamais poderá dizer, eu não quero um advogado. Querendo ou não, ele terá um. Então, a presença da defesa técnica é completamente indisponível, tanto para o réu quanto para o juízo. Daí, exatamente, a súmula 523 do Supremo Tribunal Federal. No entanto, gente, o que é efetivamente essa figura da autodefesa? No que consiste a autodefesa? E aí, reparem que aqui naquele nosso primeiro gráfico, eu indiquei o seguinte, que a autodefesa inclui o direito à audiência e o direito de presença. O que significa isso? Significa que o réu tem o direito de ser ouvido pelo juiz. É a ideia do direito do réu dar ao juiz, com as suas próprias palavras, a sua versão dos fatos. A isso a gente dá o nome de direito à audiência, é o direito de ser ouvido pelo juiz, certo? E da mesma forma, o réu tem o direito de estar presente aos atos processuais, deles participar. Eu vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que você tem uma oitiva de uma testemunha numa audiência de instrução e julgamento, ok? Então, existe uma audiência para oitiva de testemunhas. E aí, veja, naquele momento do depoimento da testemunha, pode ser que a testemunha toque num determinado tema ou traga um assunto à tona e você desconhece aquele assunto, mas o réu está ali ao seu lado para orientar o seu advogado naquilo que se refere ao depoimento da testemunha. É importante a participação do acusado na prova testemunhal. É importante a participação do acusado durante os atos instrutórios do processo. Então, o réu tem o direito de estar presente aos atos processuais. Agora, novamente, como ele tem o direito de não produção de prova contra si mesmo, ele vai se ele quiser. Fato é, gente, que eu preciso garantir ao réu o direito à autodefesa. Isso inclui o direito de ser ouvido pelo juiz, o direito de estar presente aos atos processuais e, como nós falamos no bloco anterior, o direito de escolher o seu advogado. E aí, como é que eu vou concretizar, não é, esse direito do réu de se autodefender? O primeiro grande ato de consagração da autodefesa, gente, é a própria citação, não é verdade? Então, vamos prestar atenção, porque agora eu vou mostrar a você a sequência de atos do rito ordinário, e do sumário, do procedimento comum. E por que eu vou te mostrar essa sequência de atos? Para que você veja diferenças tênues, básicas, entre o processo penal e o processo civil, e mais do que isso, perceba a relevância da citação em relação à consagração da autodefesa.
ok? Então, vamos lá, gente. Então, o que nós temos aqui? Imaginem que você tenha, não é, um processo por um crime de furto ou roubo. Veja, não importa. O que você tem, na verdade, é um procedimento no qual deva ser adotado o rito ordinário ou o rito sumário. Ambos têm esta mesma sequência de atos processuais. Existem algumas diferenças tênues entre eles, certo? Mas, regra geral, os atos têm a mesma sequência. As diferenças estão, primeiro, no prazo para designação da audiência de instrução e julgamento, que no rito ordinário, estando o réu preso, será de 60 dias, no rito sumário, de 30 dias. O número de testemunhas, no rito ordinário, o número de testemunhas é de 8, cada parte pode arrolar até 8 testemunhas. Lembrando que o réu não é testemunha, a vítima também não. Mas cada uma das partes pode arrolar até 8 testemunhas no procedimento ordinário, certo? E aí, preste atenção nisso. O entendimento da doutrina e da jurisprudência é de que são 8 testemunhas por crime, ok? É aquilo que nós chamamos de testemunhas numerárias, dentro do número previsto em lei, certo? Anne, o que são testemunhas extranumerárias? Quando há necessidade de se ouvir testemunhas além do número legal. O juiz vai analisar pela imprescindibilidade daquela prova ou não, e se ele entender, inclusive, que o número legal já foi atingido e que não seria possível ouvir outras testemunhas, ele deve ouvi-las ele próprio como testemunhas do juízo. É possível que o juiz queira ouvir outras testemunhas além daquelas arroladas pelas partes. Mas, veja, as partes podem arrolar no rito ordinário até 8 testemunhas e no rito sumário até 5 testemunhas. Essa é uma diferença marcante entre os dois procedimentos. E, finalmente, a última grande diferença é que no rito ordinário, e somente no rito ordinário, após a instrução probatória, na audiência de instrução e julgamento, nesse momento processual aqui, após o interrogatório, estão vendo? Então, nesse momento aqui, sendo o rito ordinário, veja, será possível que as partes requeiram diligências que tenham se tornado necessárias em razão da prova colhida durante o processo. Então, as partes serão indagadas pelo juiz sobre se querem ou não requerer diligências. E se houver requerimento de diligências, o juiz suspende a audiência para que as diligências se realizem e depois poderá converter os debates orais em memoriais escritos com prazo sucessivo de 5 dias, o que significa dizer 5 dias para a acusação, depois da acusação, 5 dias para a defesa. Fato é que eu preciso que você entenda que, embora somente exista previsão de memoriais no rito de conversão dos debates orais em memoriais no rito ordinário, isso não está previsto no rito sumário, não está previsto na lei de tóxicos, não está previsto, enfim. Embora não esteja previsto nos demais ritos, você tem que ter a convicção de que em todos os ritos, inclusive nos juizados especiais criminais, é perfeitamente possível a conversão dos debates orais em memoriais. E aí, sempre que houver essa conversão, veja, o que nós teremos serão alegações finais em memoriais com prazo sucessivo de 5 dias, ok? O único momento, o único ato, o único procedimento que não permite a conversão dos debates orais em memoriais é o rito do júri no dia da sessão de julgamento em plenário, conforme dissemos na aula no bloco anterior. Então, ali, naquele momento, é sustentação oral mesmo, não é possível converter em memoriais escritos. Mas em todos os outros ritos, ainda que não haja previsão legal, nós sabemos que em todos eles, havendo omissão, aplica-se subsidiariamente o rito ordinário, que tem essa previsão da conversão dos debates orais em memoriais, ok? Agora, esse prazo para diligências após a colheita da prova, após o interrogatório, é algo exclusivo do rito ordinário, tá? Mas voltando, então, diferenças entre o rito ordinário e o rito sumário. A questão não é essa. O que me interessa daqui? O que interessa daqui, gente, eu preciso que você preste atenção nessa situação, é de que, uma vez oferecida a denúncia ou a queixa, o juiz vai analisar se é caso de rejeição ou se é caso de recebimento. Quando é que o juiz rejeita a denúncia ou a queixa? Ele vai rejeitar a denúncia ou a queixa
quando ela for inepta, portanto, quando ela não preencher os requisitos do artigo 41 do CPP. Especificamente, a nossa preocupação é se a denúncia ou queixa narra pormenorizadamente os fatos dos quais o réu é acusado. Uma denúncia que não narra os fatos de forma pormenorizada inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa. E por isso a gente diz, ela não está apta ao recebimento, ela é inepta. Então, o artigo 395 diz que o juiz rejeitará a denúncia ou a queixa quando for inepta, ok? Inciso 2, quando faltar pressuposto processual ou condição da ação. Inciso 3, quando faltar justa causa. Então, o juiz, uma vez oferecida a denúncia ou queixa, vai decidir, vai analisar se ela preenche todos os requisitos ou não, e, tendo sido preenchidos todos os requisitos, recebe a denúncia ou queixa. Não estando presentes, ele rejeita? Muito bem. E aí, no momento em que ele rejeita essa denúncia ou a queixa, quero que você preste atenção, porque tem uma implicação aqui grande em relação à ampla defesa. Veja, se o juiz rejeita a denúncia ou a queixa, para fins de impugnação dessa decisão, o Ministério Público pode vir até aqui e interpor contra a decisão de rejeição da denúncia o recurso em sentido estrito. Então, o artigo 381, inciso 1º do Código de Processo Penal estabelece que, da decisão que não recebe a denúncia ou a queixa, cabe recurso em sentido estrito. Existe para essa regra uma exceção, que é os juizados especiais criminais. Quando uma denúncia ou queixa é rejeitada nos juizados, o recurso é a apelação do artigo 82 da Lei 9.099, porque a lei assim determina. Ficou claro? Mas, regra geral, fora dos juizados especiais, da decisão que rejeita a denúncia ou a queixa, cabe recurso em sentido estrito. Presta atenção no que eu vou mostrar agora. Reparem que, no processo penal, a ampla defesa, ela somente se concretiza se tiverem sido garantidos autodefesa e defesa técnica. Não basta a presença de um advogado. Eu tenho que dar ao réu o direito de se autodefender. Eu tenho que dar ao réu a chance de escolher o advogado que ele quer ver patrocinando os seus interesses. Não é verdade? Então, vamos prestar atenção nessa hipótese. Imagine que a denúncia tenha sido oferecida e o juiz não tenha recebido essa denúncia. O juiz rejeitou a denúncia. E aí o Ministério Público foi lá e interpôs o recurso em sentido estrito. Reparem que a relação jurídico-processual penal, ela se concretiza com a citação. O processo crime, ele se instaura com o recebimento da denúncia. Mas a integralização da relação jurídico-processual depende da citação válida. E aí, o que acontece? Quando o juiz rejeita a denúncia, o processo sequer foi instaurado. Porque, novamente, a instauração do processo, de acordo com a posição majoritária, ocorre no momento em que o juiz escreve: recebo a denúncia. Ficou claro? Bom, então o processo sequer foi instaurado. E aí o MP entrou com recurso em sentido estrito. Mas veja só a situação. No momento em que o MP entra com recurso em sentido estrito, lógico que o Ministério Público vai apresentar as suas razões recursais. E em todo o processo judicial ou administrativo estão garantidos o contraditório e a ampla defesa. Como é que fica a parte da defesa na elaboração das contrarrazões? E aí, veja, antigamente era muito comum que os tribunais fizessem o seguinte: o MP entrava com recurso em sentido estrito, apresentava as razões recursais, e aí o tribunal, ou o juiz de primeira instância, nomeava um defensor público para apresentar as contrarrazões. Gente, o réu nem sabe que está sendo acusado. Espera aí, ele não tem direito de escolher o advogado dele? Qual é a pessoa mais interessada na manutenção de uma decisão de rejeição da denúncia? Não é o réu? E aí, veja, o Supremo Tribunal Federal entendeu que essa história de só nomear um defensor público para apresentar as contrarrazões não era suficiente. Que, muito embora o réu ainda não houvesse sido citado, muito embora o processo ainda não estivesse instaurado e tudo mais, a pessoa mais interessada na manutenção da decisão de rejeição da denúncia era o próprio acusado.
e que, portanto, eu deveria dar a ele a chance, inclusive, de escolher o advogado de sua confiança para apresentar as contrarrazões recursais. Ficou claro? E aí, reparem, gente, prestem atenção nessa situação. A súmula surgiu em função do entendimento do Supremo de que haveria cerceamento de defesa caso o réu não tivesse a oportunidade de constituir um advogado para apresentar contrarrazões, de que isso seria nulidade absoluta, surgiu a súmula 707 do Supremo Tribunal Federal. E aí, olha só o que diz a súmula 707 do STF. Constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contrarrazões ao recurso interposto da rejeição da denúncia, não a suprindo a nomeação do defensor dativo. Entenderam? Por quê? Porque a ampla defesa só é satisfeita se eu der ao réu a chance de se autodefender. Ele tem o direito de se autodefender, ele tem direito de constituir um advogado de sua confiança para estar ali atuando em sua defesa. Então, na verdade, somente a nomeação de um defensor público ou dativo para apresentar as contrarrazões ao recurso em sentido estrito contra a decisão que rejeitou a denúncia não é suficiente. Ficou claro? Entendido? Então, está lá a súmula 707 para ajudar você nessa discussão. Ana, mas como é que eu vou achar essa súmula na hora, gente? Lá na Constituição, no artigo da ampla defesa, no inciso da ampla defesa, vai ter remissão. E os nossos códigos, né, o nosso VAD-mozão, ele tem um índice remissivo de súmula que ajuda bastante, tá? Então, voltando para cá. Então, agora vamos prestar atenção. Então, eu tenho a denúncia ou queixa, o juiz pode rejeitar, e se ele rejeita, em regra, cabe recurso em sentido estrito, sendo que no juizado é a apelação do juizado, né? Ou o juiz pode receber a denúncia ou a queixa, que é o que nos interessa. Vamos imaginar que o juiz receba a denúncia ou a queixa. Agora, o processo foi instaurado, mas falta a integralização da relação jurídico-processual. Então, o primeiro ato após o recebimento da denúncia é o chamamento do réu à lide. Eu preciso chamar o réu para que ele venha se defender neste processo, para que ele possa escolher o seu advogado, para patrocinar os seus interesses, exercendo a defesa técnica, e para que ele possa tomar conhecimento da acusação contra ele proposta, para que ele possa dela se defender. Autodefesa e defesa técnica. Então, uma vez recebida a denúncia, o primeiro ato após o recebimento da denúncia é a citação. E esse é o primeiro grande ato, consequência da ampla defesa no processo penal. Então, eu preciso citar o réu para que ele tome conhecimento da acusação contra ele proposta, não é isso? Ajuizada, e também para que ele possa escolher o seu advogado para fins de apresentação da resposta à acusação. No entanto, gente, reparem que a resposta à acusação é uma peça elaborada por advogado. Então, o próprio réu não pode elaborar a resposta. A resposta é uma peça privativa de advogado. O prazo para apresentação da resposta à acusação é de 10 dias. Ela é uma peça necessariamente escrita. Ela é uma peça que deve aduzir preliminares e também, dentro desse prazo da resposta à acusação, deverá o advogado opor, se for o caso, a exceção, né? Então, se houver hipóteses para serem opostas exceções, como a exceção de incompetência, a exceção de ilegitimidade, a exceção de coisa julgada. Então, este é o prazo para opor exceções. Então, aduzir as preliminares na resposta. E diz a lei que a resposta à acusação pode adentrar no mérito. Mas reparem que é diferente do que acontece no processo civil. Por que é diferente? Porque no processo civil, se no momento de apresentação da contestação, que é uma peça elaborada por advogado, o advogado não contra-atacar todos os argumentos alegados pelo autor, existe confissão ficta. No processo penal, não existe confissão ficta.
Então, a resposta à acusação, quando a lei estabelece que ela deve entrar no mérito, é com a finalidade de conseguir ou alcançar aquilo que a gente chama de absolvição sumária. E a lei estabelece que são essas as hipóteses de absolvição sumária. O juiz absolverá sumariamente o acusado, artigo 397, quando houver uma evidente excludente de ilicitude, quando houver uma evidente excludente de culpabilidade, desde que não seja hipótese de isenção de pena por doença mental, quando a conduta não configurar crime, portanto, quando houver atipicidade, e, finalmente, quando já estiver extinta a punibilidade. Então, essas são as hipóteses de absolvição sumária. E aí vem a questão, o advogado ele vai adentrar no mérito se tiver, veja, possibilidade de conseguir absolvição sumária. Mas se não tiver possibilidade, se ele deixar de falar alguma coisa, isso não gera confissão ficta, porque no processo penal não existe confissão ficta. Ficou claro? Também é este o momento da resposta à acusação, também é o momento de se arrolar testemunhas, requerer as provas que se pretende produzir. E o principal, gente, a lei estabelece, artigo 396, 396-A, que essa peça é indispensável. Porque, veja só o que diz a lei, que se o réu, dentro dos 10 dias, não apresentar a resposta à acusação, que novamente é apresentada através de advogado, o juiz vai nomear defensor público, dando a ele outros 10 dias para apresentar essa petição. O que isso significa? Que nenhum réu vai ficar sem resposta à acusação. Ou a resposta à acusação vai ser apresentada por um advogado constituído pelo réu, e para isso ele tem esses 10 dias para constituir o advogado e esse advogado elaborar a petição, certo? Ou, passado o prazo, se ele não tiver apresentado a resposta, o defensor público irá apresentá-la. Ficou bem claro? Em um prazo, um novo prazo atribuído pelo juiz. Daqui a gente extrai uma coisa muito importante, que a falta da resposta à acusação não caracteriza a revelia. Tem nada a ver com revelia no processo penal. É diferente do processo civil. E nós vamos voltar a falar isso depois. Então, no processo civil, se a contestação não for apresentada, o réu é revel. E qual é a consequência? A consequência é, consideram-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor. É isso, não é? Certo? Beleza. E aí é a revelia, né? No processo penal, não. No processo penal, não existe confissão ficta. E revelia não tem relação com atos que não foram praticados com advogado. Por advogado, não tem nada a ver com advogado. Revelia no processo penal, nós vamos ver depois, é o réu que não foi quando deveria ter ido. Ok? Então, depois nós vamos trabalhar melhor essa questão da revelia. Mas, nesse primeiro momento, eu quero que você entenda que o primeiro ato que através do qual eu vou tentar garantir ao réu o seu direito à ampla defesa é, na verdade, o ato de citação. Lógico, salvo na hipótese de ter havido uma rejeição da denúncia, e aí ter havido um recurso em sentido estrito, e o réu ser intimado para apresentar contrarrazões, etc. Tá? Então, estou partindo da premissa de uma denúncia recebida. Fato é, gente, que apresentada a resposta à acusação, agora o juiz vai analisar se é caso de absolvição sumária, nas hipóteses do 397, ou, não sendo o caso de absolvição sumária, o juiz vai confirmar o recebimento da denúncia ou queixa e designar dia e hora para a audiência de instrução e julgamento, ok? A audiência de instrução e julgamento é regida pelo artigo 400 do CPP. E o que é importante dentro dessa figura do artigo 400 do CPP? Gente, isso é muito, muito importante. Reparem que a ordem dos atos dentro da audiência é a seguinte. A primeira coisa será a oitiva da vítima, se houver uma vítima, ela será ouvida, né? A inquirição da vítima. Depois, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação, a inquirição das testemunhas arroladas pela defesa. Os atos geralmente são praticados assim, primeiro acusação, depois defesa, primeiro acusação, depois defesa. A única hipótese em que os atos são invertidos e a defesa fala primeiro é nas recusas do tribunal do júri. Quando se falar de júri, você vai ver isso, ok? Mas, nesse primeiro momento, o que interessa é isso. Primeiro, as testemunhas arroladas pela acusação, em seguida, as testemunhas arroladas pela defesa. Depois, se for necessário, vamos ouvir peritos, realizar acariações, reconhecimento de pessoas e coisas, enfim, outras provas. E, finalmente, o réu será interrogado.
quero que você preste atenção que no artigo 400, que foi uma alteração da lei 11.719 de 2018, o interrogatório somente vai ocorrer ao final do processo. Então, o interrogatório, ele se realiza como último ato dentro da audiência, antes dos debates orais. Então, ele vai, na verdade, ocorrer após a colheita de provas. Por quê? Porque o interrogatório consagra o direito do réu de se autodefender. Então, o réu tem o direito de ser ouvido pelo juiz, ele tem direito à audiência. E aí, como é que ele vai concretizar esse direito? Dando a sua versão dos fatos com as suas próprias palavras ao juiz, que tem que ouvir. O réu pode ficar em silêncio, mas se ele quiser falar, o juiz tem que ouvir. Lembra, para o réu é disponível, para o juízo, indisponível. Fato é, gente, que esse interrogatório é um momento que o réu possui para falar, para apresentar a sua versão dos fatos, não apenas em relação à peça acusatória. Ele tem o direito de dar a sua versão dos fatos em relação à peça acusatória, mas também tem o direito de dar a sua versão dos fatos em relação à prova que foi colhida durante o processo. Por isso que o réu é ouvido por último, para que ele possa se autodefender também daquilo que foi dito pelas testemunhas, também da prova que foi produzida durante a instrução probatória. Ficou claro? O problema é que, embora a Lei 11.719 tenha alterado o artigo 400 do Código de Processo Penal, nós temos, dentro do nosso ordenamento jurídico, três leis que fazem previsão de interrogatório, na verdade, 4, no início do procedimento. Quais são essas 4 leis que fazem previsão de interrogatório no início, antes da colheita de provas? Vamos anotar? Então, olha só, primeira lei, a lei de tóxicos. A lei 11.343 de 2006 prevê o interrogatório no início do procedimento. O réu seria o primeiro a falar na audiência, ficou claro? E só depois dele falariam as testemunhas. O Código Eleitoral também faz previsão de interrogatório no início da audiência. O Código de Processo Penal Militar também prevê o interrogatório no início da audiência. Ana, o Código de Processo Penal Militar não tem aqui no meu VAD. Não, nem é para ter, isso não cai, tá? E, finalmente, veja, a última é a Lei 8.038 de 90, que é a lei que prevê o processo de competência originária dos tribunais, é o procedimento para os réus que têm prerrogativa de função. Em todas essas leis, o interrogatório, então essas leis prevêem o interrogatório no início. O que o Supremo Tribunal Federal falou sobre isso? O Supremo Tribunal Federal entendeu que essas leis têm que ter interpretação de acordo com o artigo 400 do CPP. Então, em todas elas, deve ser seguida a ordem prevista no artigo 400. Então, o 400 prevalece. E em todos os procedimentos, o interrogatório deve ocorrer ao final da colheita de provas. Ou seja, depois que todas as provas tiverem sido colhidas, depois que todas as testemunhas tiverem prestado o seu depoimento, aí então ocorrerá o interrogatório, sob pena de cerceamento de defesa. Ana, e o que eu vou dizer se aparecer isso na minha prova? Se, na verdade, aparecer que em uma determinada hipótese o interrogatório ocorreu no início, você vai dizer que foi violado o artigo 400 do CPP, que isso gera cerceamento de defesa e acarreta nulidade absoluta. Aí você vai citar o artigo 400, o artigo 555 da Constituição e o artigo 564, inciso 4 do Código de Processo Penal.
Ok? Tranquilo, gente? Por quê? Porque, veja bem, vai dizer também que houve violação do devido processo legal, ficou claro? E que o réu, ele tem o direito de se autodefender também da prova que foi colhida durante o processo. Ficou claro? Agora, reparem que tudo isso começa com a citação. No próximo bloco, a gente parte daí, tá? Eu volto já já.